Eu acho que, eu penso que que esses contos, eles provocam, né, o leitor para um outro tempo, né, que não é, aliás, por contraste entre tempos, né, é o tempo do capital, por exemplo, e o tempo da natureza, né, o tempo da observação da natureza, o tempo do aprender com a natureza, né, em contraposição, em contraste com esse tempo técnico e o tempo do capital, o tempo, inclusive, dessa ciência dura, né. É complicado ficar fazendo esses tipos de analogia, porque às vezes a gente pode, numa fala dessa, pode levar um anticientificismo nesse tempo, né, de pós-verdade que a gente vive. Mas a ideia não é essa, a ideia é ampliar, né, a linguagem científica, os modos de dizer. Então, eu vou ler aqui, Douglas, eu peço até licença para ler um trechinho, né, para quem nos ouve, de repente não leu, né, para ficar curioso de um texto, de um conto, que é esse primeiro, né, Um Flautista Debaixo do Jacarandá. E aí é como se fosse o narrador, né, em primeira pessoa, ele vai dizendo mais ou menos o seguinte, então abre aspas: não adianta você estudar e aprender o que até tá certo, mas não basta. Sim, senhor, os livros tá certo, mas não basta. As árvores purificam o ar, produzem oxigênio. É assim que fala? As árvores puxam a água da chuva e guardam ela no chão. Batiza os interior da terra do fundo no fundo dos tempos. A raiz segura a árvore como se fosse pé de gente. A raiz, ela dá comida para o chão, ensina que uma coisa alimenta a outra, é a vida. A árvore entende o sol, entende a chuva, é feita para combinação. Todo mundo tem um quebranto, tem energia ruim que vem do mundo. Isso gera uma febrona, quase ninguém sabe que tem, mas tem. Não tem gente totalmente sadio, não tem não. Se tem doença no mundo, tem doença na pessoa. Fecha aspas. Então, assim, eu acho fantástico assim, esse conto do Egmar. Eu acho que esse trechinho que eu li, por exemplo, mostra, né, a sabedoria popular que vem dessa relação dessa natureza, dessa paciência, desse tempo lento, né, de observar e aprender com os fenômenos da natureza, e também essa indissociabilidade sujeito-natureza, né, que é um dos fundamentos dessa nossa ciência instrumental, né, e que isso não tem sentido nessa cosmologia, né, dos povos originários ou da sociedade camponesa, onde há uma simbiose, né, há uma relação muito próxima do sujeito com a natureza. Aliás, isso me fez lembrar agora de uma fala que eu escutei no SINGA, que é o Simpósio Internacional de Geografia Agrária, em Recife, em novembro de 2019, se eu não estiver enganada, a fala de uma liderança indígena Mapuche, a Moe Milan, residente na Argentina, onde ela falava um pouco da cosmologia do seu povo, e me chamou a atenção um conceito que ela utiliza, né, que é corpo-território. E ela contou um caso, né, lá de que, na verdade um caso, foi verídico, de que, bom, é tradição, né, na comunidade que ela faz parte, uma oração ao rio, como se fosse um pedido de autorização para se ausentar daquele território por determinado período, né, porque existe uma crença de que o espírito do rio habita as pessoas, né, habita o espírito das pessoas. E se os Mapuches se afastam, né, se desligam fisicamente daquele território, o espírito do rio vai aos poucos esvaindo do seu corpo, e o seu corpo sente uma fraqueza. Então, para evitar essa fraqueza, né, há uma reverência, há um pedido de autorização para o rio para se ausentar. E aí, nessa oração, ela tem um contato, né, com esse espírito do rio. E aí ela conta que ela foi convocada por, se não me engano, acho que foi na Espanha, não sei, por algum conflito que uma comunidade originária estava passando, e aí ela foi invocada para fazer essa oração do rio nesse território que ela estava. E aí ela chegou lá e ela disse que não conseguia se comunicar com esse espírito do rio, e aí ela parou e falou: olha, vocês
eu sinto muito, mas aqui eu estou diante de um cadáver, né, de um rio morto, apesar de correr água. De todos os conflitos territoriais que já haviam impedido que a reprodução social daquela comunidade se desse ali naquele território, né. Então, acho que esse conceito corpo-território dialoga muito, né, com isso que o Egmar quis trazer, né, dessa simbiose sociedade-natureza, sujeito e território nesse conto do flautista. Não sei se está respondido. Não, tá, claro, claríssimo. Então, estamos andando aqui. Então, vamos ao segundo conto, O Velho Pajé, que conta um pouco para a gente, né, desse conto, né, a ideia de que aí, bom, já está no Xingu, você tem uma mudança considerável do ponto de vista paisagístico do primeiro conto para o segundo conto, né, e nesse sentido aí vem a questão mesmo também de uma posição social, né, dentro do grupo. A mulher que fala, né, no primeiro, a Maria, né, no caso, que fala no primeiro conto, ela é só a Maria, talvez uma curandeira, quem sabe, mas de qualquer maneira ela é a Maria. Nesse caso, nós estamos falando aqui de uma liderança de um grupo de pessoas, de uma aldeia, de uma tribo, e, portanto, falando de um outro lugar, de uma outra posição, não só de um outro lugar do Brasil, digamos assim, de uma outra relação com a natureza, mas também este ser, né, ele é uma outra pessoa, né, com outras responsabilidades. Me lembro muito das conversas que, com o Egmar mesmo, né, acho que você andou participando dessas conversas todas, e as minhas conversas em Moçambique, com relação a aos comandos, né, das aldeias, quer dizer, quem autoriza quem a fazer o quê, né? Eu orientei uma tese de doutorado do Raimundo Mulhaice, que se transformou num grande amigo, né? Foi meu aluno e foi meu orientando de mestrado, depois foi meu orientando de doutorado, essas figuras, esses alunos que acompanham a gente pelo resto da vida, né? E aí Raimundo fez um trabalho sobre a serra, a região da Gorongosa, a Serra da Gorongosa e tal. E, bom, conversando com ele também, aí este papel, né, de quem é que te autoriza a entrar nos lugares sagrados, né, como que você e quem é você para você poder entrar nesses lugares que são muitas vezes proibidos, né, para as pessoas que não fazem parte, né, daquela espiritualidade e tudo mais. E numa dessas conversas, desses seminários, essas coisas todas que a gente vive por aí pelo mundo, estava eu na cidade da Beira e a gente estava falando sobre isso, e aí se conta a história de que uma das grandes empresas moçambicanas de telefonia celular vai à Serra da Gorongosa e constrói uma torre para replicar o sinal celular, nada mais importante, nada mais interessante, de interesse de todo mundo, menos da população propriamente dita, que revoltada então com, que aquelas pessoas acabaram dominando um território sagrado e foram lá e destruíram a torre. Isso tudo vai nos colocando frente a essas cosmologias e como elas se conflituam, evidentemente, né? Quer dizer, estamos frente a uma população que não olha este avanço tecnológico, a possibilidade de falar pelo celular, como um avanço, desde que, você está nos lugares onde nascem as águas. Tem toda uma questão que não está colocada aqui agora. Mas aí tá o nosso jogo, né? Quer dizer, volto aqui ao Pajé, né? Qual que é a ideia? Quem é esse personagem? Por que ele está aqui? Esse Pajé, eu vou novamente pedir licença para ler só o primeiro parágrafo aqui, que eu acho lindíssimo,
que, para quem não leu o texto, né? Bom, o conto intitulado Velho Pajé começa assim: nas tardes úmidas do Xingu, o velho pajé, Cuindoá, replicava aos mais novos: tenho 2 olhos, um para as coisas do espírito, esse olho vê o que não enxergo. É um olho para sentir aqui e para atravessar o tempo, para apalpar a lua e deslocar a ruindade que me habita para a luz. Ela ilumina e apaga. A luz, para existir, tem dentro outra luz. É essa luz de dentro que faz a luz de fora curar. O que faço é isso, procurar o dentro da luz. Só mais um parágrafozinho. Com o outro olho, eu miro a aldeia. Estou vendo as coisas acontecerem. O cacique perdendo a força, os jovens alcoolizados, as mulheres com o rosto eterno nos espelhos, pouca caça, pouca pesca, quase nem se brinca e não se dança o quarupi. Abandonar o maracá, não se planta cabaça, nem se colhe semente de jatobá. O trator devora a floresta, as lavouras chegam perto e trazem o veneno da vida. Árvores caem gemendo ao chão, cheio de sangue. Esse olho vê o mundo chegando. Vem do outro lado do rio, traz estrondos que não se escuta, traz peste que não se sente, traz a lâmina ardente que faz cegar o primeiro olho. Então, assim, esse pajé, ele está ali no limbo, né, entre a consciência de um território que cada vez mais perde a sua autonomia, né, e as suas condições de reprodução, e esse outro mundo que é metafísico, mas ao mesmo tempo só tem sentido se sobreposto a esse território concreto, né. Bom, do Xingu eu não tenho muita propriedade, domínio, né, mas um território indígena que foi bastante visitado, estudado nesse projeto que eu mencionei foi o território Carajá, em Aruanã. E tudo que esse pajé, né, descreve, né, desses males que assolam esse território, nesse conto, né, do velho pajé, nós percebemos nos Carajás. Então, jovens se tornando alcoólatras, suicídio indígena muito, muito presente, uma impossibilidade da pesca no rio, o rio que sempre foi, né, a principal fonte de alimentos e também de alimentos não só para o corpo, mas para o espírito, né, do povo Carajá. Então, o pajé é alguém que está aí, ao mesmo tempo, ciente, né, de todos esses processos que assolam, mas se ancorando, né, numa cosmologia que teima em não se desintegrar, né, a despeito de essas fraturas territoriais que eles estão vivenciando. Ok. Então você diria que de uma maneira ou de outra, esses 2 contos que fazem parte do artigo, eles têm o sentido da denúncia, eles têm o sentido da resistência, eles têm o sentido da descrição, eles têm... Como que você, vê isso? Como é que você vê o sentido geral do texto, né? Quer dizer, para o leitor está lendo isso aí, para o brasileiro, esse conjunto de contos nos parece familiar, né? Quer dizer, qual é o sentido, né, desses contos, então? É resistir? É denunciar? É o quê? Acho que é uma ótima questão, Douglas, porque nos leva para uma questão que talvez esteja atrás, né? Qual que é o sentido da interseção, né, geografia e literatura, ou geografia e arte, né? Qual que o que está, né? O que tem de potencialidade nesse encontro, né, desses 2 campos, né, da geografia e arte. E aí eu acho que a gente pode pensar em alguns, né, elementos. O primeiro tem a ver com esse potencial da literatura na descrição da paisagem, né, que é o primeiro passo, assim, o primeiro movimento, né, do trabalho do geógrafo, né. Tem um texto do professor Júlio Suzuki, de 2017, se não me engano,
na revista do Centro de Pesquisa e Formação, isso, 2017, onde ele faz um breve panorama, um retrospecto, né, dessa interseção de geografia e literatura, né, na história de constituição das ciências geográficas, sobretudo no Brasil, e aí volta, né, as influências, né, das escolas, e volta no século XIX, no Humboldt, né, no Cosmos, depois o Pierre Monbet foi alguém, né, bastante importante, né, foi um vetor, né, dessa aproximação da geografia com a literatura. E uma das coisas que me lembro que ficou desse texto é que uma passagem de um texto do Pierre Monbet, onde ele fala que a geografia, né, isso em 1940, cada vez se tornava menos literária e a literatura cada vez mais geográfica, né, e que efetivamente as duas têm um campo em comum, né, um denominador comum, que é a descrição da paisagem. Então, acho que a literatura, não de forma instrumental, mas de forma densa, né, de uma descrição densa, ela tem ela pode, né, nos servir, entre aspas, servir, mas nos auxiliar nesse movimento de descrição minuciosa da paisagem, né, e de uma descrição que vai além dos elementos visíveis, né, mas de outros, né, que nos eduque os sentidos, né, para utilizar uma expressão do Rubem Alves, né. Eu acho que a literatura é muito potente nisso. Outra coisa, né, outro movimento que eu acho que nós ganhamos muito nos geógrafos, né, nesse encontro com a literatura, a nossa teoria geográfica, a emoção e a sensibilidade, né, o Igmar gosta de dizer, que o olho da ciência não pode erradicar a sensibilidade, a emoção, a existencialidade, né, e aí eu volto no nome, né, do nosso grupo de pesquisa, Espaço, Sujeito e Existência, que é exatamente com essa preocupação, né, de não perder essa dimensão, né, que é fundante também das paisagens, que é a emoção, a sensibilidade. Outro elemento que eu tenho pensado muito, né, nessa interface da geografia e da literatura, e sobretudo dessas novas literaturas, né, literatura feminista, literatura decolonial, etc., com todas as contradições e críticas, que eu compartilho algumas, possibilita também um enriquecimento de perspectiva, né, um alargamento de ângulos, né. Então, sujeitos e narrativas que foram historicamente silenciadas, né, e combatidas, né, ao longo dos séculos, podem, né, agora ser consideradas, né, na construção do discurso geográfico, e a literatura é uma grande fonte disso, né, dessas outras perspectivas, desses outros ângulos, né, de olhar para a paisagem, de vivenciar o espaço. Outra coisa também que a arte, né, e a literatura, eu penso que contribui muito, eu estou lendo um livro agora do psicanalista, do Christian Dunker, A Paixão pela Ignorância, e aí ele vai defender, né, a paixão pela ignorância como uma paixão pelo não sabido, pelo reconhecimento do infinito que é o que a gente não conhece, né, que o Christian vai dizer no livro, o fundamento do desejo infantil da curiosidade, né? Então, só tem curiosidade aquele que reconhece e valoriza o não sabido. E eu acho que a arte, né, tem uma potência muito grande em cultivar essa nossa paixão pela ignorância, né, no sentido do que eu disse anteriormente, né, de o tempo inteiro, né, nos provocar para essa diferença de perspectivas, né, e de abordagens sobre os espaços. E, por fim, e eu acho que talvez o mais importante, né, e agora vou remeter a um texto que eu li também recente, do Vladimir Safatli, onde ele vai fazer uma analogia com o Estado fascista e com o Estado neoliberal, e depois vai falar um pouquinho do Estado suicidário, né, aí ele remete a um fax que o Hitler fez quando perdeu, né, dizendo, bom, então destrói tudo. Então, melhor destruir tudo, né, mesmo que perdido. Então, é um estado suicidário que
que o Safatri vai, a destruição do tecido social é endêmico a esse estado suicidário e que isso vai produzindo uma mutação psíquica, né? E nessa mutação psíquica, né, no tecido social, os afetos fundamentais se tornam a indiferença e a desafecção, né? Daí essa naturalidade, né, que as pessoas têm recebido as notícias, né, de óbitos, né, do Covid. O Brasil agora está chegando em 2.000 óbitos diários, né, e parece que há uma aceitação, uma apática, né, disso. E eu acho que a arte, né, é fundamental nesse processo de contra-desafecção, né, de trazer a emoção de volta, é um instrumento importantíssimo agora para tentar, né, a situação e não nos deixar, nos tornar sujeitos indiferentes, apáticos, que não nos afetamos, né? Acho que é por aí. Então, não sei se eu consegui responder a sua questão. Eu trouxe alguns elementos para a gente. Está mais do que respondido, mas eu queria, vou colocar mais algumas coisas aqui para ver, puxar aqui com saca-rolha, né? Mas assim, acho interessante, você estava falando, me fez lembrar um livro que me chamou muito a atenção, que foi o livro do Moretti, um professor de literatura, né, que escreveu um livro chamado Atlas do Romance Europeu, do século XIX. E, bom, esse livro me chamou a atenção por uma questão extremamente geográfica, né? Porque, no final das contas, ele está colocando que o romance europeu, romance inglês, francês, alemão e tal, em pleno século XIX, ele muda a escala dos personagens, ele muda a configuração e a identidade dos personagens e teria, então, por objetivo fundamental convencer as pessoas de que o Estado Nacional existe. Isto é, está se considerando, então, que os franceses não se sabiam franceses, os ingleses não se sabiam ingleses, os alemães menos ainda, e assim sucessivamente, mas que vem a literatura, então, a serviço de construir uma cosmologia, uma outra escala. A ideia de ser francês, de ser alemão, de ser X, de ser Y, de ser Z. Isso me chamou muita atenção, até porque acho que, às vezes, os geógrafos não têm a ousadia de escrever uma coisa tão interessante quanto essa. Acho que, às vezes, a gente, né, talvez o Pierre Monbeb, mas, assim, vamos pensar que, no geral, a gente é pouco ousado do ponto de vista de escrever artigos como esse que você e o Egmar escreveram, porque isso envolve ousadia. Isso não é uma coisa que se faça com facilidade. E aí, nesse sentido, acho que tem o outro lado, né? Quer dizer, a literatura brasileira, eu estava me lembrando aqui, enquanto você falava também, das confusões, né, que o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, o próprio João Cabral achava que, de forma nenhuma, o alto, né, dele poderia ser musicado. Ele era contra isso, ele resistiu até o final, e lá no Tuca, lá no Teatro da Universidade Católica de São Paulo, o Chico Buarque, com mais um grupo de garotos, né, porque era um bando de garotos, acabou musicando, apesar do João Cabral, e transformou, então, as descrições paisagísticas desse Morte e Vida Severina num verdadeiro imaginário do que é o Nordeste. É uma coisa muito impressionante, né? Assim, a parte que envolve lá o funeral do lavrador, ou então o nascimento do novo Severino ali à beira do Capiberibe. Essas coisas todas, elas vão construindo para nós um determinado imaginário, do mesmo jeito que, acho que a literatura de uma maneira geral, mas eu estou colocando essas que me vieram à cabeça justamente porque elas nos educam para o bem ou para o mal. Acho que não há, do ponto de vista da arte, não há uma coisa que a gente poderia dizer
como diria o Monteiro Lobato, um país se faz de livros, de homens, e livros e tais, e você escreveu um livro, plantou uma árvore. Acho que tudo isso é um pouco simples demais para tudo que está contido nessa relação, né? Quer dizer, eu mesmo acho que sou uma pessoa formada, né, na minha infância, uma parte considerável da minha infância e início da adolescência, mergulhado nos livros do Monteiro Lobato. Claro, isso, apesar de tudo que se diz, não acredito que isso tenha me transformado num racista ou coisas desse gênero, mas, de qualquer maneira, essa ideia do desconhecido, essa necessidade do conhecimento enquanto um dado fundamental para me construir como pessoa, acho que não é uma questão só minha, mas de toda uma geração que leu esse tipo de literatura e que hoje tem um sentido mais lúdico, mas não existe nada lúdico na literatura, não existe nada lúdico de fato. Cada uma dessas coisas constrói uma determinada cosmologia. Por isso sempre pergunto aos professores, o que é que você acha que você ensina quando você ensina o que você ensina? Porque no final das contas, por trás de cada ideia existe uma cosmologia, existe uma ordem lógica do pensamento, assim como existe no artigo de vocês. Muito bem, vou parar por aqui, vamos lá. A gente vai ter que ir para o final, infelizmente, dessa nossa conversa, porque o nosso tempo aqui já está passando dos limites, não é? Então, eu queria pedir a você que você fizesse uma indicação para o leitor, quer dizer, que você falasse para o leitor sobre o artigo, assim, que ele, provocasse ele, não é? Quer dizer, de alguma maneira, se você puder, e justamente acho que eu vou te fazer uma indicação, se você me permite, para poder cumprir com essa tarefa, que é justamente chegarmos nessa altura do campeonato da nossa vida e estarmos aí frente a essas coisas chamadas de pós-verdade ou coisas desse gênero. Quer dizer, esta confusão, né, entre o imaginário, o saber, a ideia de sociedade, os elementos que a compõem. Acho que tem uma confusão imensa em torno de tudo isso e que a gente, tem aqui um pequeno texto de 9 páginas que pode, né, nos ajudar aí aos enfrentamentos fundamentais, né? Passo a palavra para você. Bom, eu acho que você me deu a chave para responder, né? Quando você pontua, ressalta que não existe nada eminentemente lúdico, né? Essa é uma dos embates, assim, e da incompreensão de algumas pessoas, inclusive do nosso meio acadêmico, né? Quando ouvem falar de geografia e literatura ou sabem desses eventos, imaginam, né, que a literatura ela é uma mera ornamentação, né, textual, né, a forma por ela mesma ou uma forma de tornar o texto lúdico e eu acho que, né, eu penso o nosso grupo de pesquisa e esses, né, todos esses pesquisadores e alguns deles poetas, escritores que eu mencionei, né, não pensam de forma alguma a literatura dessa forma, como uma ornamentação, algo para florear, né, o texto e deixar ele mais palatável. Claro que eu compartilho, né, da ideia de que é importante, sim, tornar o texto mais palatável, inclusive nesse sentido que eu falei, né, porque senão ele não comunica, e se não comunica, ele não afeta, né, então fica um texto hermético que não cumpre outra função a não ser abastecer nossos lares, né. Então, acho que a literatura, ela sim tem essa contribuição na forma, né? Mas a forma, ela não está dissociada do conteúdo, né? E, bom, as pesquisas que, né, eu retomei um pouco, né, para essa entrevista, algumas pesquisas, né, que fazem um estado da arte dessa aproximação geografia e literatura. Tem uma que é muito citada, né, e que é do Brousseau, né, onde ele identifica 3 tendências, né, ou 3 formas de aproximação, 3 entradas, né, dessa aproximação de geografia e literatura. Uma, né, que foi muito recorrente na geografia regional, da literatura como documento histórico-geográfico.
né? E aí eu acho que o que você trouxe também tem muito disso, né? A geografia, a literatura, ela testemunha imagens, né? E imaginários de determinadas épocas, e sujeitos e coletivos. A outra entrada, que é muito própria assim, da geografia humanista, que aí já é da década de 70 para cá, que é a literatura como documento de percepção das múltiplas formas de ser e estar no mundo, das identidades, das vivências, né, dos lugares, das percepções das paisagens. E, por fim, a literatura e a geografia nesse movimento de crítica social, né, da realidade. Então, acho que essa pegada dos contos desse artigo, né, e a pegada do Egmar é exatamente a literatura junto à geografia nesse momento de crítica social e de construção de modos de dizer que afetem de forma mais interessante, né, os leitores e, sobretudo, né, e agora eu vou puxar um pouco para o que eu venho pensando agora, os educadores, né, e educandos. Então, acho que esse texto, esse artigo, ele tem essa potência, né, pedagógica, e eu ficaria muito feliz, né, se soubesse de professores, educadores que mobilizam esses contos, esse artigo nas suas aulas de geografia. É isso, não sei se já devo fazer minhas considerações ou te passo a palavra. Não, ok. Mas agora você me obrigou a fazer uma última pergunta. Que é assim, bom, você está trabalhando, dando aula noturno para uma população de trabalhadores, provavelmente uma parte dos trabalhadores são trabalhadores rurais, pode ser, não sei, não tenho certeza, depois se você quiser comentar. Mas assim, isso tudo faz parte da tua aula? Faz parte da minha aula. Inclusive, eu tenho alunos, trabalhadores rurais, artistas, né? Artistas plásticos. Eu orientei um aluno que eu tenho muito orgulho, assim, o Genildo Costa, que é um artista plástico fenomenal, e a gente até tem um artigo publicado na Revista de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, né? Ele estudou um assentamento lá do município de Itapuranga, o assentamento Paulo Gomes, e a partir dos trabalhos de campo e das vivências deles, ele fez alguns retratando o mutirão, trabalho coletivo das mulheres na cozinha, e bom, não é literatura, né, mas está dentro desse campo da geografia e da arte. Então assim, algo que eu me atento e tento mobilizar nas minhas aulas. Ok. Ana Carolina de Oliveira Marques. Eu não sabia que tinha esse Oliveira no meio, não me lembrava dele. Mas tá. Ana Carolina de Oliveira Marques. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado por ter topado aqui essa nossa conversa, essa gravação. Espero que você, se cuide muito, né? Porque tem muita coisa para se fazer na vida ainda, né? E as coisas não estão nada bem, né? E, quando daqui a acho que 2 ou 3 semanas a gente vai publicar, né? Isso vai para o ar, mas aí eu te conto, assim que a coisa sair, você fica sabendo, tá bom? Obrigado. Você quer falar alguma coisa, se despedir, falar tchau? Quero agradecer mais uma vez você e toda a equipe do seu canal, dizer que eu estou muito, muito honrada de fazer essa participação. Estou com saudade de você. Antes da pandemia, não sei se você se lembra, você estava no movimento de vir, né, para o Brasil, e a gente ia fazer uma parceria com a GB. E, enfim, você é uma grande referência para mim e estou muito contente de participar aqui do seu canal. Muito Espero obrigado. que tenha algo que tenha algum sentido, né, para quem nos assiste. Certamente, certamente. Obrigado, Ana Carolina. Um abraço para você, um abraço para os teus alunos, para o pessoal aí, tá bom? Assim que a coisa sair, você vai ficar sabendo, certamente. Um beijo para vocês. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Beijo.